Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou aqui do grupo Saber Investir Bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Banco do Brasil, vamos falar de alguns números, alguns resultados, então bora pro vídeo. Como sempre destacando, o nosso conteúdo aqui é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. A gente vai abordar hoje um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2024, a gente vai falar sobre o tamanho do banco, como as chuvas do Rio Grande do Sul impactaram seus resultados, os riscos envolvidos no banco, as carteiras que ele atua e também o funding e a eficiência do banco. Para começar aqui falando sobre alguns números, no primeiro semestre de 2024, o banco teve um resultado de 18,8 bilhões, foi um dos maiores entre os bancos brasileiros, e esse crescimento foi de 8,5 em relação ao semestre do ano passado. Junto com esses números, a gente pode observar crescimento na margem financeira, crescimento na receita de prestação de serviços, um aumento nas despesas administrativas de forma alinhada com a inflação, ou seja, o banco está fazendo um bom trabalho na gestão dos seus custos, e também um excelente crescimento na sua carteira de crédito ampliada, atingindo aí praticamente 1,2 trilhão. E o banco está fazendo tudo isso atuando com uma inadimplência de 3% acima de 90 dias, bem em linha com o mercado, com uma eficiência de destaque de 25,5% e com um índice de capital principal de 11,6%. Às vezes alguém vai perguntar o que é o índice de capital principal. Ele é um nível abaixo da Basileia. Então a Basileia vai envolver o quanto que o banco tem de patrimônio em relação ao quanto que está emprestado no mercado. E o índice de capital é sobre o seu ativo mais líquido, né? Um ativo mais líquido em relação às suas operações de crédito. Ou seja, a cada R$100 que o banco empresta, o banco tem aí para ele 11,6. E isso garante maior estabilidade, maior chance de solvência da instituição financeira. O banco vem realizando um bom trabalho desde 2023, com retorno sobre seu patrimônio líquido de 21,7% nesse semestre e 21,6% nesse trimestre, ou seja, um crescimento em relação ao ano passado, e tudo isso com muita qualidade, mantendo custos estáveis, uma ótima eficiência, melhorando ainda mais a sua eficiência. Hoje o banco ele tem uma eficiência de 25,5% em relação a muitos anos atrás, onde o banco tinha uma eficiência de 40% e para cima disso, ou seja, hoje o banco ele é muito mais rentável e ele gasta muito menos para produzir mais. Falando então do tamanho do Banco do Brasil, hoje ele é um banco que tem 2,3 trilhões de ativos, ficando atrás apenas do Banco Itaú, com um valor de mercado de 162 bilhões. E uma coisa que a gente pode dar o mérito para o Banco do Brasil é que desde 2016 os seus resultados vêm crescendo, com apenas aqui uma queda em 2020, em decorrência aí da pandemia, mas fora isso, o resultado do banco é muito sólido, consistente e muito crescente. A gente vê também que o dividendo do Banco do Brasil, hoje em 8,5%, ele vem sempre em um nível um pouco mais alto, e isso se deve ao que o pessoal chama de risco estatal. Por o Banco do Brasil ser uma estatal, o pessoal acaba precificando um pouco mais abaixo o Banco do Brasil devido a esses riscos envolvidos, mas a gente vai ver que a história não é bem assim. Então, falando sobre a carteira de crédito do Banco do Brasil, é uma carteira bem distribuída. A gente vê que a carteira pessoa física é de 320 bilhões, PJ 421 e o agro de 374, ou seja, uma carteira de 1,2 trilhão praticamente, que vem crescendo tri após tri, ano após ano. Esse gráfico deixa essa diversificação cada vez mais clara quando a gente vê que praticamente cada carteira do Banco do Brasil, cada carteira de crédito, ocupa 30% da sua distribuição. Ou seja, isso aqui gera uma diversificação melhor para o banco e acaba reduzindo seus riscos. Se um setor não for tão bem, o outro pode acabar compensando. Um item que o pessoal pode falar bastante é em relação às chuvas do Rio Grande do Sul. Então aqui o banco ele destacou a exposição da sua carteira de crédito do Rio Grande do Sul e de tudo que o banco tem, apenas 6% foram de municípios afetados, com grande participação no agro, ou seja, o próprio banco não espera um impacto tão grande nos seus resultados e ele vem atuando com medidas como, por exemplo, prolongar empréstimos, deixar parcelas mais longas para o pessoal que foi afetado conseguir pagar e não se tornar inadimplente perante a instituição. Uma coisa que o banco também gosta de destacar é em relação às suas controladas e coligadas, e aqui está um pouco das participações que o banco tem. O banco tem um pedaço do Banco Votorantim, que está trazendo 340 milhões por ano, por semestre para o Banco do Brasil. Ele tem também uma grande participação, que é a BBSE, que traz aí um retorno de 2,8 bilhões
para o banco. Ele também tem aqui algumas outras participações, como por exemplo o Banco da Patagônia, que ultimamente tem se mostrado um banco muito rentável e que está contribuindo muito bem no resultado do Banco do Brasil. Falando aqui um pouco sobre os riscos envolvidos nos bancos, que assim, além do Banco do Brasil, qualquer outro banco vai ter esse risco, e o principal deles, que seria o vilão, aquilo que interfere no resultado do banco, é o seu provisionamento. Ou seja, o que é o provisionamento? É uma despesa que o banco faz para se garantir ou se proteger contra a inadimplência de algumas operações de crédito. E nesse trimestre aqui, sobre o provisão de crédito de liquidação duvidosa, o banco teve uma despesa de 7,8 bilhão, que foi uma redução em relação ao trimestre passado, mas em comparação semestral cresceu bastante. E isso acabou assustando algumas pessoas, porque acabou criando aquela história, o risco do banco está aumentando, a inadimplência está aumentando, e a gente vê que foi um aumento de 25,5%, saltando de 13 bilhões para 16,3 bilhões. E o que influencia o provisionamento é esse item aqui que a gente sempre tem que ficar de olho, é importante ficar de olho quando a gente investe em banco, que é o rating da carteira. Ou seja, quando alguém vai lá tomar um crédito na instituição financeira, a instituição atribui uma nota à sua operação, que eles chamam de nível de risco, ou rating. No caso aqui o banco tem a operação AA até H, e o que eles gostam de destacar, que é o quanto as operações AA até C, que são consideradas riscos bons, representa da sua carteira. O Banco do Brasil hoje tem 91,7% das suas operações enquadradas em bons riscos, enquanto 8,3% estão num risco ruim, que é o risco D ao risco H. No caso do H, você acaba provisionando 100% de uma operação. As operações de risco AA são aquelas que possuem garantias sólidas, que apresentam baixo risco. O banco precisa focar nessas operações porque isso aumenta o seu resultado. E a gente vê que em junho aqui de 2024, ele teve mais da metade das suas operações com AA, classificadas como AA. Eu vou destacar um pouco mais para frente cada carteira e cada inadimplência separado, mas aqui só uma foto sobre a inadimplência. No Sistema Financeiro Nacional, a gente vê que tem uma inadimplência que está descendo. Ela saiu de 3,5 para 3,2. Enquanto o Banco do Brasil, que é um fator um pouco chato, ruim para o banco, é que a inadimplência saiu de 2,73 para 3%, que está agora em junho de 2024. Então olha só que interessante a carteira de crédito pessoa física do Banco do Brasil. O banco destaca um crescimento ano a ano de 6,2%, com um grande foco em crédito consignado, cuja inadimplência das pessoas físicas, que é sempre um pouco maior que as outras carteiras, está em 4,81%, com índice de cobertura de 1,71%. Mas em questão da pessoa física, o risco melhorou, saiu de 5,27% para 4,81%. Já a carteira de pessoa jurídica cresceu 13,2% e a inadimplência aumentou. Ela saiu de 2,58% e foi para 3,38%. Ou seja, a pessoa física está com um fator bom, um risco diminuindo, uma inadimplência diminuindo, enquanto a pessoa jurídica está com um fator ruim, que é a sua inadimplência aumentando, e no caso aqui a carteira também está aumentando. Agora, uma carteira muito importante para o Banco do Brasil é a carteira de crédito ao agronegócio, que cresceu 16,6% na comparação ano a ano e que tem um dos melhores níveis de inadimplência do mercado. Saiu de junho de 23 em 0,58 e está agora em 1,32. Mas a gente pode ver, se a gente olhar alguns históricos antigos do Banco do Brasil, que esse tipo de inadimplência 1,32 é puramente normal. Esse nível o banco tinha em 2018 na carteira de agronegócio. Então ainda está controlado, não está nada assustador. Só que esse aumento que aconteceu do ano passado para cá foi o que gerou esse aumento do seu provisionamento. O banco teve que provisionar muito mais na sua carteira agro. Falando um pouco sobre a composição acionária do Banco do Brasil, que o pessoal acaba associando ao risco, é que 50% do banco está sob controle da União Federal, o que torna ele uma estatal. 24,8% está na mão de capital estrangeiro. E ultimamente, como o estrangeiro está saindo fora da bolsa, isso acaba reduzindo as suas cotações e deixando o banco num patamar mais confortável de preço. E 24,8% está aqui dentro do Brasil. O banco aqui também destaca alguns pontos, como ele sendo a primeira empresa listada em bolsa, né, que tem uma atuação desde 1808 de atividade. Ele foi listado um pouco depois, mas a atuação dele desde 1808. O banco também fala que tem mais de 1 milhão de acionistas e 98,8% são pessoas físicas. No primeiro semestre de 2024, o banco ele também destaca com seu payout de 45%,
uma distribuição de 7,6 bilhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio, o que representa R$ 1,33 por ação. Se a gente pegar essa distribuição de 1,33 e dividir por uma cotação de R$ 29,00, que é mais ou menos o que o banco está apresentando hoje, a gente vai ter um yield no primeiro semestre de 4,59%. Multiplicando por 2, a gente acaba tendo uma projeção aí de 9,17% de dividend yield, o que aí está num patamar muito bom. Apesar de ser uma estatal, o pessoal fica com medo de que o banco não seja tão eficiente. A gente vê que o banco tem uma das melhores eficiências e vem trabalhando nisso cada vez mais. Desde muitos anos atrás, o banco fez uma repaginada, diminuiu seu número de agências e melhorou sua eficiência, que hoje está em 25,5%. A eficiência, apesar de ser um pouco anti-intuitivo, funciona assim. Quanto menor o índice de eficiência, melhor. Significa que, então, que o banco ele gasta R$ 25,5 para produzir 100, o que é muito bom. Quanto menos o banco gastar, melhor. Outro fator muito positivo do Banco do Brasil é porque, por conta de sua solidez, da sua segurança, do seu tempo de atuação e do nome que ele tem no mercado, ele consegue captar recurso muito barato. Seus depósitos totais, ele paga apenas 70,7% da Selic para o investidor. Em relação aos seus pares, eu puxei aqui no Investidor 10 os últimos 10 anos, o lucro do Banco do Brasil cresceu 121%, ficando na frente de todos os outros bancos. O Bradesco teve uma redução de 27% no seu lucro, o Itaú, que foi o segundo colocado, cresceu 44,6% e o Santander cresceu 17,36%. Para finalizar então, pessoal, estou aqui no Investidor 10 para a gente falar um pouquinho do Banco do Brasil e terminar o vídeo. Hoje o banco está sendo negociado a 5 vezes o seu lucro com um preço sobre valor patrimonial de 0,92. O que é interessante a gente olhar esse preço sobre lucro é que aqui a gente consegue ver o quanto que o banco pode distribuir. Se a gente pegar 100 e dividir pelo PL do banco, a gente vai ter 19,6%, caso o banco distribuísse 100% do seu lucro, mas como ele distribui 45%, a gente tem aí uma projeção de 8,82%. Aquela projeção de 9, ela pode se concretizar caso o banco continue trabalhando bem e aumentando o seu lucro. O Banco do Brasil sempre foi um bom distribuidor de dividendos, com um dividend yield médio em 5 anos de 7,32%, e a gente vê que é um gráfico crescente. Um gráfico muito legal que a gente pode olhar de Banco do Brasil e assim de qualquer outra ação é essa relação entre lucro líquido e cotação. A gente vê que o lucro do banco muitas vezes acaba crescendo, sua cotação caindo e acaba apresentando algumas distorções. Por exemplo, em 2020, onde o banco estava cotado a 26,41, bem parecido com o que ele está cotado hoje, só que na época o banco ele só lucrava 18,8 bilhões. E hoje ele fez isso em um semestre. Ou seja, hoje o banco está lucrando em um semestre o que ele lucrava no ano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos sempre nos lucros das empresas, na sua rentabilidade. Verifique se o lucro é recorrente ou não e invistam se inspirando nisso, nesse fator, nesse lucro, para saber se a empresa está desempenhando bem. Não deem tanta atenção para os ruídos. Lógico, sempre filtrem as informações e saibam no que você está investindo. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, Saber Investir Bem. O grupo vai estar aqui na descrição. Aqui está escrito para membros, mas na verdade é grupo público, é grupo aberto. Só clicar no link, você já vai ser direcionado pelo Telegram. E se você quiser mandar alguma mensagem, tem aqui o nosso contato, @saberinvestirbem.com.br. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau!